Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, melhor dizendo. 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6 e verso 7. Eu vou pregar nessa noite sobre os segredos de uma grande colheita. Vou pregar nessa noite sobre o segredo de uma grande colheita. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 e o verso 7. Amém, queridos? Nós estamos encerrando o ano da colheita. Glória a Jesus. Deus quer sonhar os seus sonhos. Aleluia. Você que está me vendo na sua casa, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, aqueles que moravam na cidade de Corinto, né? Eu digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pai, eu te louvo nessa noite e te agradeço, Senhor, por estar pregando a tua palavra, por estar falando com as pessoas mais importantes da face da terra, a menina dos teus olhos, a tua igreja, Senhor. Use o meu intelecto, a minha voz. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, todo espírito maligno que queira tirar a nossa atenção de aprender da tua palavra e ouvir a tua voz nessa noite. Pai, tu és fiel. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, nessa noite, sobre cada um que está aqui nesse lugar, e sobre essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Tome assento, meus irmãos. Aleluia. Meus caros irmãos, na realidade esse texto ele fala sobre finanças, mas eu gostaria de fazer um paralelo com outras áreas da nossa vida. Não gostaria apenas de focar em finança, não é? Ninguém em sã consciência casa esperando ser infeliz. Ninguém trabalha esperando não receber salário. Ninguém estuda esperando ser reprovado. Ninguém economiza o seu dinheiro esperando ser roubado. Ou seja, tudo que fazemos visa um bom resultado. Isso também vale para o semeador. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, e comparar você como semeador, como alguém que está semeando, como alguém que espera que essa semente vá germinar, como alguém que espera que essa semente vire uma árvore frutífera, como alguém que espera que essa árvore dê bastante frutos. Aleluia. Então, o semeador, ele planta uma árvore frutífera. Em Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, nós encontramos uma parábola interessante contada por Jesus. Lucas 13, 6 a 9. A parábola da figueira estéril. E nessa parábola, a verdade central é óbvia. Quem planta, espera colher. Eu vou ler para vocês aqui Lucas capítulo 13, verso 6 a verso 9. Jesus disse, ele dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha. Tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele pergunta: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarei cortar. Perceberam o diálogo? Jesus contando uma parábola, que tinha uma figueira que estava plantada numa vinha, onde tinha uvas, né? E ali tinha uma figueira. E
depois de 3 anos, o dono daquela propriedade foi lá ver, e não tinha fruto. E aí ele chama lá o caseiro e fala, viu, corta isso aí. E o caseiro diz, olha, vamos esperar um pouquinho, vou adubar ela, vou preparar melhor essa terra aqui, e vamos ver o que vai acontecer. Se o ano que vem não der, a gente corta, né? O que quer dizer com isso, irmãos? Que Cristo espera que nós também sejamos frutíferos. E esse deve ser o nosso maior desejo, o profundo desejo, que o nosso trabalho não seja vão, não seja estéril, que não produza resultados. Dê uma olhadinha na sua vida, nas coisas que você está fazendo. Quais são os resultados que você está obtendo? Ou se não está obtendo resultado. Queremos e precisamos de resultados naquilo que nós fazemos. Embora esse contexto dessa leitura que eu fiz nessa noite com os irmãos, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 e verso 7, fala de um contexto, fala sobre contribuição financeira, mas eu quero ir além disso, para nós compreendermos também outras verdades. O segredo de uma grande colheita, e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Seja essa colheita financeira, emocional, e sobretudo a colheita espiritual. Precisamos ser conhecidos como alguém que tem o desejo de gerar frutos. Nós estamos vivendo um tempo em nossas igrejas que as pessoas estão procurando um poder sobrenatural, ou as pessoas estão procurando em nossas igrejas a cura para as suas doenças, ou as pessoas estão procurando um viver bem, uma melhoria financeira. O evangelho ficou só nisso. O que as pessoas não perceberam é que tudo isso é consequência, não pode ser a busca, tem que ser consequência de uma vida com Deus. Porque senão essas coisas não terão lastro, essas coisas não terão alicerce, e vai ruir, vai cair. Então, esse é meu desejo enquanto pastor dessa igreja, encerrando o ano da colheita, é que 2018 seja o ano do crescimento. Nós queremos ver vidas salvas, ver o povo prosperando, ver vidas sendo tocadas, libertadas ou libertas e transformadas pelo poder de Deus. Mas isso não acontecerá sem que entendamos ou apliquemos os princípios corretos da semeadura, para nós termos uma boa colheita. Primeiro, para realizarmos uma grande colheita, não podemos temer as dificuldades. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, Deus vai falar com alguém aqui nessa noite. Amém? Deus vai falar com alguém que está me vendo em casa agora. Preste bem atenção, que eu vou dizer para você. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, nunca cegará. Então o primeiro princípio de uma boa colheita é você não ficar observando o vento. O vento e as intempéries do tempo são muitas vezes as pessoas, ou a multidão, as pessoas que olham para você e dizem que não vai dar certo, as pessoas que olham para você e não acreditam no seu projeto, as pessoas que olham para você e não creem no seu potencial. Então, se você ficar observando isso, você não vai fazer uma boa plantação. O que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O segundo princípio para você ter uma boa colheita, para realizarmos uma boa colheita, nós precisamos nos entregar de corpo e alma ao plantio. Precisamos nos gastar, ser determinado no nosso objetivo. Salmos 126, versos 5 e verso 6. Salmos 126, versos 5 e verso 6. Olha que coisa linda. Quem semeia em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Seja determinado. Eu me lembro uma vez que eu estava no quartel, e o quartel ali em Marília é na beira da rodovia. Eu estava cansado, emocionalmente abatido. Um dia estava de guarda, bem na cerca que faz divisa com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. E os carros passando, era noite. E eu ali naquele estresse, porque o regime militar já é um pouco estressante, e ainda numa escola é mais ainda, a cobrança é maior. E aqueles carros passando, me veio na cabeça, eu podia pedir baixa, eu podia voltar para casa. Que lugar terrível, que situação. E detalhe que nos primeiros 15 dias, hoje não é mais assim, nós ficávamos internados, ou seja, não podia ir para casa nos primeiros 15 dias. Não é? E olhando aquela rodovia, no outro lado veio o pensamento, mas quantas pessoas passaram por isso? E hoje estão bem profissionalmente. E aquilo me confortou. Eu me lembro que um dia, meu sogro era caminhoneiro, aposentou, né, caminhoneiro. E ele passou um dia, quase 7 horas da manhã, uma chuva serenando, né, aquela garoa na rodovia. E nós estávamos no pelotão com frio, e nós correndo de Marília a Lácio, mais ou menos 8 quilômetros. 8 para ir, 8 para voltar, né? E a gente correndo lá na beira da rodovia, né? E cantando aquelas canções militares. Mas na mente da gente, na minha mente, meu Deus, que difícil, com a língua de fora. Aí passa meu sogro com um caminhão lá, caminhãozão lá. E foi embora, e eu ali correndo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você observa a sua vida pelo seu momento, você está tendo um olhar diferente. Você está no alvo errado. Você está fora da mira. Você não está com a luneta da fé. A fé vê o invisível e crê no impossível. Se você está avaliando a sua vida pelo momento, por esse momento, você não está trilhando os planos de Deus. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. E quis desistir várias vezes. Não falei com ninguém, passava isso no meu coração. Então, mas eu continuei. E hoje estou aposentado pela Polícia Militar. Em terceiro lugar, para realizarmos uma grande colheita, não podemos desistir jamais da semeadura. Em Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 8, Jesus conta uma parábola do semeador. E ele conta os tipos de solo que aquele semeador estava enfrentando. O semeador saiu a semear. Ele semeou na rocha, semeou na beira da estrada, semeou em solo fértil, não interessa. Ele era semeador. Você é o que, irmão? Semeador. Sai a semear. Não interessa. Semeie. Dia 12 agora é a formatura do Jordan Frito. Frito chegou do Haiti sem condição nenhuma. E essa igreja é uma igreja que abençoa as pessoas. Essa igreja abençoou o Jordan Frito em todas as áreas. Ainda trouxe a Linda Alcios, que estava lá no Haiti, para cá. O amor da vida dele. Ou trazia a Linda ou ele morria, né? E quando ele falava de Linda, eu achava que era Linda, porque não, mas é o nome dela mesmo, não é? E dia 12 agora é a formatura dele. Qual curso que dia 13? Qual curso que você fez, Frito? Fala para alguém, me ajuda. Fale alto para alguém. Eu não vou entender. Automação, não é? Ali no IFESP. Frito mora aqui. Daqui, lá no IFESP, pelo menos de 4 a 5 quilômetros, eu calculo.
Não tem veículo. Vai com a bicicleta quebrou, vai a pé. Mas ele não desistiu. E dia 13 agora é a formatura dele, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, para você realizar uma grande colheita, você não pode desistir jamais da semeadura. Mas é longe, é difícil, não desista. E aí Jesus conta essa parábola que o homem saiu a semear. E algumas sementes caíram em pedras, não vingou nada. Mas outras caíram em solo fértil. E quando você vê Mateus 13, verso 8, diz assim: outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por uma semente. Uma semente fez 30, uma semente foi 60 e outra semente 100. Deixa eu falar uma coisa para você. Por pior que seja a situação, se você ter fé, no mínimo é 30 por 1. Não desista, irmão. Não desista, irmão. Não desista. Aleluia. Porque essa colheita pode chegar a 100 por 1. Glória a Deus. Para realizarmos uma grande colheita, nós precisamos de uma semeadura generosa. O que você tem semeado? E aí eu posso falar um pouco da parte financeira. Às vezes nós pedimos uma oferta aqui, como eu já pedi lá no grupo do WhatsApp da igreja. Esses dias atrás eu gastei R$4.600 numa situação de cadeiras que uma igreja fechou. Nós fomos lá comprar, comprei um data show, não sei o quê. E falei, preciso, não é, de ajuda nesse momento. Eu sabia que os irmãos podiam semear. Mas não foi assim a semeadura. Mas a semeadura acho que foi de muito depois, se eu não falho a memória, R$1.000 e pouco, R$800, se eu não falho a memória, acho que foi isso, né, Vanderlei? Eu esperava ali que houvesse uma semeadura. E a semeadura aí não está na quantidade. Porque às vezes você fica até chateado porque o irmão mandou 100 lá, outro mandou 200, né? E você fica chateado. Não é assim que funciona. A semente, ela pode ser pequena, mas ela é a semente. E a nossa fé, olha que coisa linda e maravilhosa. Olha como Jesus é lindo. Olha como a palavra de Deus é tremenda. Ela diz que a nossa fé, se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, um dos menores grãos que existe. Se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós vamos ter o poder de dizer para o monte, pela fé: sai daí, monte. Toneladas e toneladas de terra. Sai daí. Se joga para lá. Percebam que não é o tamanho da semente. É a fidelidade com que você usa a semente. Aleluia. Porque nós queremos muitas vezes mostrar a nossa semente para as pessoas. Não precisa, irmão. Não precisa. Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o quanto você pode entregar para Ele de fato. O quanto você pode entregar na obra de Deus. Porque você não consegue enganar nem você e nem a Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: o que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia em abundância, também ceifará em abundância. Qual é a sua colheita? O que você está semeando? Quais são as desculpas que você está inventando com as suas sementes, para não ser fiel a Deus com os horários, com os compromissos, com os chamados que Deus tem na tua vida? Em 2018 você é um pouco mais radical com os obreiros. Você é mais radical. Eu não vou tolerar algumas coisas que eu estou tolerando hoje. Porque você tem chamado de Deus ou você não tem chamado de Deus. Ou você acredita na semente que Deus colocou na tua mão para você fazer um investimento na obra, ou você não semeia. E se você não semeia, você não vai colher. Aleluia. Mas o processo da colheita precisa passar pela fé, pela confiança. Porque na obra de Deus, diferente de outras áreas, às vezes nem sempre você colhe. Você pode colher como bênçãos e recompensas e galardão, mas na obra de Deus, como resultado de almas, de conversão e de igreja, às vezes você não colhe. O apóstolo Paulo falou disso.
Em 1 Coríntios capítulo 3 e verso 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor Deus. Às vezes, a sua função é só plantar. Fique tranquilo. Saia plantando, fazer o quê? Não é? Deixa que Deus usa outro para regar. Quantas ideias começaram? Grandes ideias. E a pessoa colocou a ideia, e às vezes ele não usufruiu daquela ideia. Eu sou a pessoa que menos vou ver os frutos dessa igreja. Os outros que virão depois de mim vão até colher bons frutos. Eu não. Eu falo isso para minha esposa. Isso é um processo natural. Eu tenho um pastor que ele se dedicou a vida inteira pela obra. Né? Tinha uma variante velha, uma variante 2 velha. Quiseram dar um carro zero para ele de presente, ele não quis. Não é? A igreja cresceu, prosperou, que os outros pastores que passaram por ali estão muito bem. Mas ele foi aquele que plantou, outro regou e outro colheu. É assim que funciona. Nem sempre nós vamos colher no mundo espiritual, diferente do material, porque no mundo espiritual depende exatamente de Deus. No mundo espiritual nós não mandamos, nós interferimos através da nossa oração. Mas quem está no poder no mundo espiritual é Deus. Então não fique questionando Deus. Mas eu queria aquilo e Deus não me deu. Fique tranquilo, porque na hora certa, se for para Ele dar, Ele vai dar. Se não for para dar, não vai dar. Que algumas coisas em nossa vida, que se Deus nos desse, a primeira pessoa que nós íamos esquecer era de Deus. Nós já esquecemos do dia a dia. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você orou a Deus? Glória a Deus, acabamos de sair de uma campanha de 12 dias de clamor para 12 dias de bênção em 2018. Então você pode falar: pastor, a semana eu leio a Bíblia todo dia, né? E eu orei todo dia. Mas se não tem os 12 dias, como é que está a nossa vida com Deus? Não é? Em sexto lugar, para realizarmos uma grande colheita, nós precisamos cuidar do solo onde a semente foi semeada. Jesus contou uma outra parábola em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, Mateus 13, verso 24 a 30, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente no campo. A semente era boa, não é? Mas enquanto as pessoas que cuidavam dormiam, as pessoas que cuidavam da lavoura dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio, e ele cresceu no meio do trigo. E quando ele brotou as espigas lindas, o joio também cresceu. E aí no verso 27, os servos vieram e disseram para o seu senhor: Senhor, nós não semeamos boa semente no campo, então de onde veio o joio? Ah, respondeu aquele senhor, vocês dormiram, e o inimigo veio e plantou o joio. E os servos perguntaram: vamos tirar. E respondeu aquele senhor: não tire o joio, porque vocês vão arrancar o trigo, vão matar o trigo. Deixe que eles cresçam juntos até a colheita. Figurativamente, eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo, às vezes Deus nos deu coisas boas, a semente é boa, o solo é bom, a plantação está crescendo, mas nós não estamos vigiando. Algumas coisas estão sendo semeadas na nossa lavoura, na nossa roça, e está crescendo junto. Quer ver só? Uma semente que muito cresce com a prosperidade e a soberba. Vem a prosperidade é dom de Deus. A prosperidade é coisa linda na vida do crente. Mas a semente da prosperidade, sempre se nós não vigiarmos, a soberba ela vai crescer junto. Nós esquecemos das origens, esquecemos do que nós fomos, e começamos a fechar a mão, e começamos a não abençoar as pessoas. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja é uma igreja abençoadora. Vocês não têm ideia do quanto vocês abençoam pessoas. E eu não posso ficar dando testemunho e expondo pessoas aqui, mas vocês não têm ideia de quanto Deus usa vocês para abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. Muito cuidado. Qual é a receita para a boa colheita? Filipenses capítulo 4, verso 6. Palavra linda. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas
diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, mas que essas suas ansiedades, seus pedidos, sejam conhecidos a Deus pela oração, pela súplica, com ação de graça. Oração, súplica e agradecimento. Agradecer por uma coisa que eu não recebi, muito doido. Isso é fé. Mas vamos ver os sinônimos de ação. Ação quer dizer atitude, feito, ato, façanha, trabalho, obra, procedimento, atuação. Nos Estados Unidos, no Canadá, nas ilhas do Caribe, tem um dia, um feriado deles lá. Um dia de ação de graças, não é? Esse é um feriado. É um feriado celebrado e observado como dia de gratidão a Deus, com ações, festas, pelos bons acontecimentos do ano, durante o ano. Uma celebração. Por isso que esse povo é abençoado. É um povo que vai para as igrejas adorar a Deus no dia de ação de graça. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ação de graça. Como tem sido o seu relacionamento para com Deus? Será que você está só pedindo? A sua oração é só pedir? Será que em algum momento você não fez uma oração para agradecer? Qual é a ação de graça? Graça é favor não merecido. Quando alguém te dá de graça, porque é uma coisa que você não merecia. Favor não merecido, é graça. E nós estamos aqui pela graça, pelo favor não merecido de Deus em nossa vida. Então veja, como é que tem sido esse contato com Deus? Você tem agradecido a Deus pelo que você tem? Pastor, mas eu não tenho nada. Mas esse nada tem alguma coisa. A Bíblia conta uma passagem, já estou terminando. A Bíblia conta uma passagem de uma mulher que um profeta perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela estava numa extrema pobreza. Eu tenho até lá um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho ali. Não tem mais nada. Depois que a gente comer esse bolinho, se não vier mais nada, vamos esperar a morte, porque não tem mais o que comer. Mas ela tinha o bolinho, eu tinha um pouquinho de azeite. O Espírito Santo de Deus te pergunta nessa noite: o que é que você tem? O que é que você tem? Porque quando o homem de Deus orou por aquele azeite, começou aquele azeite subir naquela botija e transbordar, e foi enchendo outras vasilhas que as vizinhas foram emprestando. E a Bíblia fala que ela ficou com azeite para o resto da vida dela, e tanto que tinha. Coisa tremenda. Qual tem sido a sua ação? Será que você tem trazido uma oferta a Deus quando você vai ter uma ação de graça? Eu vou dar meu testemunho, porque Deus entrou com providência na minha vida, ou Ele vai entrar, já estou com ação de graça. Senhor, eu te agradeço, aqui está a minha oferta. Por que eu falo de oferta? Porque a parte mais sensível do homem não é o coração, não é o sentimento, não é o romantismo. Por mais que ele esteja apaixonado, por mais que ele esteja sofrendo, por mais que ele esteja não sei o que, ele aguenta. Mas arranca dinheiro do bolso dele. Ele esquece a paixão, esquece tudo, fica nervoso. A parte mais sensível do ser humano é o bolso, é o financeiro. Quando Jesus foi ser apresentado, onde Maria e José levaram Jesus para ser apresentado, eles não tinham como levar um animal para oferecer em sacrifício, porque eles eram muito pobres. Levaram as pombinhas. Olha que coisa tremenda. Qual é a sua ação de graça para Deus? O que você tem entregue para Deus? Então nós vemos em Filipenses 4,6, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Amém? O segredo de crescimento na tua vida para 2018 são as ações de graça. Vocês vão ouvir eu falar isso o ano inteiro, 2018. E no final do ano eu quero ver os testemunhos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês vão ter propósitos, ações de propósitos com Deus. E Deus vai responder a oração de vocês. Se coloquem em pé.
Pai, nós pregamos a Tua palavra nessa noite. Ó Senhor Jesus, Tu és grande, Jesus. Por isso eu sei que, Pai, existe uma grande semeadura, Pai, e uma grande colheita. E essa pessoa que me viu nessa noite, neste vídeo, Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está entrando com providência. Essa pessoa que desistiu dos sonhos, desistiu da plantação, desistiu de buscar, de ter objetivos, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa renovar, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Jesus, sonhar o sonho dessas pessoas, que possamos crer no impossível e ver o invisível, porque o Senhor é o Deus da fé. Acrescenta a nossa fé em Ti, porque os Teus sonhos são maiores que os nossos, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.